Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio, Logo Sei. Hoje é domingo e nós vamos meditar num texto que está no livro de Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 ao 20. Vamos falar da armadura espiritual, a armadura de Deus que todo cristão deve ter. Antes de continuarmos, peço você, por gentileza, que se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, que você ative o sininho para receber as notificações, nós temos vídeos diariamente, e que você também possa nos seguir lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e compartilhar esse vídeo se você gostar e for edificado por ele. Vamos primeiro ler e depois comentar sobre Efésios? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Aleluia, bendita seja a palavra do Senhor, que passagem maravilhosa, né? Que ensinamento nos dá aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo que tanto nos ensinou. Praticamente as nossas doutrinas cristãs estão fundamentadas no ensino de Jesus e nas cartas de Paulo, né? Paulo escreveu 13 das epístolas do Novo Testamento. Isso se Hebreus não for dele, porque ninguém sabe quem é o autor de Hebreus, né? E aqui no capítulo 6 de Efésios, ele nos mostra como nos portarmos, tendo em mente que nós estamos nesse mundo material, nesse mundo físico, mas o mundo espiritual está aqui ao nosso redor. O mundo espiritual é mais real do que nós. Ele existe, queridos, a gente pode não ver, mas ele existe. As coisas acontecem ao nosso redor, perto de nós, né? Existem batalhas sendo travadas, né? Quando a gente fala disso, a gente lembra lá de Daniel, que Daniel, quando leu nas profecias de Jeremias que o cativeiro do povo duraria 70 anos e que estava chegando aquele tempo, ele começou a orar pedindo a Deus misericórdia, pedindo perdão dos pecados, e aí imediatamente um anjo foi enviado para lhe trazer uma mensagem, mas foi retido por demônios, né? E foi preciso Miguel ajudar, combater, para que a mensagem de Gabriel chegasse até Daniel. Então isso mostra que o mundo espiritual é real, ele existe e está acontecendo agora, perto de nós, ao nosso redor, né? Em todos os lugares existem. E aqui Paulo diz que a nossa luta não é contra os seres humanos, ou como outras versões, contra a carne e o sangue, sabe? Não adianta, às vezes tem pessoas assim que nos irritam tanto, que nos perseguem, que fazem tanto mal para nós, às vezes, né? Nos ofendem, e o nosso ranço, como o povo diz, né? Vai aumentando, e só que o que a gente tem que ter em mente é que a nossa luta não é contra as pessoas, né? Não é a pessoa que deve ser o alvo da nossa irritação, da nossa reação, né? Não é. E sim,
quem está por trás da pessoa, quem muitas vezes está habitando dentro da pessoa, né? E aí ele fala, nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os poderes e autoridades, os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quer dizer, nas regiões celestiais, aqui acima de nós, né, no céu das estrelas, eu creio, estão ali as potestades, os principados, né, porque o reino das trevas é muito bem organizado. Existem potestades, poderes que dominam regiões, né, existem potestades de pecados específicos, né, como corrupção, imoralidade, prostituição, né? Todos os pecados, existem demônios, principados, potestades que são os responsáveis pela disseminação, né, do mal em lugares, em regiões. Então, assim, é muito bem estruturado. A gente não tem ideia, na realidade, de como é. E aí, aqui diz como nós devemos nos portar. Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, nos trouxe a receita de como a gente conseguir suportar e, depois de fazer tudo, permanecer firme. Porque não é fácil, porque por nós mesmos, nessa nossa natureza nossa, a gente não conseguiria se manter firmes, né? É impossível. Por quê? Porque eles são muito mais poderosos do que nós. Nós só conseguimos porque como a palavra diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Jesus está em nós. Jesus já expôs os principados e potestades publicamente, já os expôs ao vexame, ao vexatório, quando morreu na cruz do Calvário e arrancou, rasgou, destruiu a dívida que nós tínhamos com eles. Ele nos redimiu, ele nos tornou servos de Deus. Aqueles que recebem a Cristo deixam de ser escravos, servos do diabo, para se tornarem servos de Deus, redimidos por Deus. Então, é somente a presença de Jesus na pessoa do Espírito Santo, habitando no crente, no cristão, é que a gente consegue, né, nos vestir da armadura, fazer tudo, continuar firmes, né, diante de tudo que a gente passa nessa vida, né, de todos os ataques, de todas as dificuldades, de todos os perrengues naturais, né, inerentes a essa natureza, esse mundo caído, né, porque o mundo jaz no maligno, nós estamos no pecado desde que Adão e Eva caíram, né? Então muitas lutas são inerentes, temos as tentações, temos a nossa velha natureza sempre querendo nos abocanhar novamente, e Satanás, o inimigo das nossas almas, o tempo todo também tentando nos destruir, não é verdade? Mas a gente não está aqui para falar dele, que eu detesto falar dele. A gente está aqui para falar de Jesus em nós, de nós com a palavra de Deus, de nós com a Bíblia, de nós com a presença do Senhor, de nós em comunhão com o Espírito Santo de Deus, de nós cheios do Espírito Santo, transbordando vida, buscando uma vida de santidade, buscando uma vida de temor, de obediência, de amor ao Senhor. E é isso que faz a diferença nas nossas vidas, é isso que nos blinda contra os ataques do tal do adversário. Então, vamos ver aqui a receita do apóstolo Paulo, quando ele fala da armadura. Ele está com certeza imaginando ali um soldado romano, né? Roma era o império da época, Roma dominava praticamente boa parte do mundo conhecido, né? Tinha um exército numeroso e poderoso. E aí Paulo, para falar como nós, como soldados de Cristo, devemos nos portar, ele usa a armadura do soldado romano, né? E ele já começa dizendo ali no versículo 14, né, que nós devemos nos cingir com a verdade, vestir o cinto da verdade. Na época de Paulo, né, que as pessoas usavam aquelas roupas compridas e tal, e muitas vezes aquilo não era muito
confortável para trabalhar, então era preciso primeiro vestir um cinto, que era para ajustar a roupa, de repente subir um pouco a barra que poderia estar nos pés, né? Então se vestia um cinto, amarrava-se um cinto e era como se estivesse arregaçando as mangas, pronto para o trabalho. Então aqui Paulo está dizendo: cinjam-se com a verdade, vistam o cinto da verdade, arregassem as mangas para o trabalho com base na verdade. E quem é a verdade? Jesus vai dizer em João 3,16 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Toda a verdade está em Deus, em Jesus. Jesus é também a palavra, né? Ele é o verbo de Deus encarnado, ou seja, a palavra de Deus é a verdade. Não existe verdade minha, verdade sua, verdade relativa, o que é verdade para você não é verdade para mim. Não, meus amados, isso é o que o mundo ensina aí fora, mas a verdade é que só existe uma verdade. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Absoluta. Nada é além ou menos do que a palavra de Deus. O Senhor é a verdade. O Senhor deixou para nós a verdade, né? Ele não quer que a gente ande enganado, confuso por aí com filosofias, religiões e blá blá blá. Não, para isso ele deixou a palavra dele. Filho, essa é a verdade, ande aqui. Não ande na cola de ninguém, não vá pelo caminho que ninguém falar. Não ouça quem fale coisas que estão contra a verdade do Senhor, a palavra de Deus. Não ouça pessoas que colocam outras obras, outros livros, outros textos, outros ensinamentos em pé de igualdade com a minha palavra. É assim que o Senhor nos deixou. Ele nos deixou a verdade a ser seguida, não é verdade? E nós temos que ter um compromisso com essa verdade. A gente tem que buscar viver uma vida de verdade, evitar a mentira, fugir da mentira. Por quê? Porque quem é o pai da mentira? Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, é mentiroso desde o princípio, né? Então o que nós como cristãos devemos fazer? Fugir da mentira, evitar a mentira e ter um compromisso, uma aliança com a verdade, né? E fatalmente estamos fazendo uma aliança com o próprio Jesus, porque ele é a verdade, só ele é a verdade, né? Depois, ainda no 14, ele está dizendo sobre a couraça da justiça. A couraça era uma parte da armadura que hoje seria tipo um colete à prova de balas, alguma coisa assim, né? Que tentava proteger o tórax, o peito, o coração do soldado, né? Contra os ataques, as lanças e tudo mais. E naquela época de Paulo, isso era feito de couro, né? Couro de animal. Então, por isso que ele diz a couraça da justiça, né? Para blindar. Qual que é a finalidade? Blindar o nosso coração contra as mentiras de Satanás e seus demônios, né? Jesus é a justiça de Deus. Então nós devemos nos blindar com o Senhor Jesus Cristo, né? Ele é a justiça de Deus manifesta aos homens, como está lá em Romanos 3, versículos 21 e 24, nós vamos ler, vamos lá? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Jesus é a justiça de Deus revelada aos homens. Nós estávamos separados de Deus por conta dos nossos pecados, da nossa natureza caída, das nossas más obras, da nossa maldade. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus toda a maldição que seria para nós, para a humanidade, para que nele pudéssemos ser justificados. Então Jesus é a própria justiça de Deus manifesta aos homens. Então quando Paulo fala, vistam a couraça da justiça, blindem os seus corações com Jesus, coloque Jesus no trono do seu coração, deixa ele reinar, tire os ídolos
tirem tudo aquilo ou aqueles que podem ocupar, ou talvez estejam ocupando o lugar de Deus dentro da gente. Às vezes a gente está idolatrando alguém, né? Um filho, pai, mãe, marido, esposa, idolatrando coisas, o dinheiro, a casa que eu tenho, o carro, a minha carreira, né? Muitas coisas são colocadas no lugar de Deus, podem ser colocadas no lugar de Jesus, né? Mas a primeira coisa a se fazer é varrer tudo isso de dentro, tirar todos os ídolos, mandar para fora e colocar Jesus no trono. Ele ser o Senhor, Ele reinar absoluto no nosso coração. E assim estamos nos vestindo da couraça da justiça, nos blindando, nos protegendo contra as ciladas do nosso inimigo. No 15, ele fala sobre o evangelho da paz, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, né? As boas novas, falar do Senhor. Aqui está aquilo que todo crente deve fazer, todo cristão deve fazer, que é pregar o evangelho a toda criatura. Então, por onde nós formos, os nossos pés estejam preparados, estejam calçados com a preparação do evangelho da paz, levando as boas novas, as boas notícias, que é o amor de Jesus, a justiça de Deus, né? Levando vida, por onde nós formos, por onde você for, onde pisar os seus pés, leve vida, leve o evangelho, leve cura, leve salvação, leve redenção, leve arrependimento. Pregue a palavra, como uma devocional que nós vimos na semana passada, né? Por onde for, pregue essa mensagem, o reino dos céus está próximo. Onde nós pisarmos, meus amados, vamos levar a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento e a verdade do evangelho, a verdade da palavra de Deus, Jesus Cristo e a sua salvação e a sua justiça, a sua morte, a sua ressurreição, o seu reino eterno. E para isso também é necessário que a gente procure, que a gente busque ter um testemunho ilibado, né? Porque nós somos embaixadores do Senhor. Então nós estamos chegando num lugar com os pés calçados na preparação do evangelho da paz. Nós precisamos dar um bom testemunho. Nós não podemos, ridicularizar o Senhor, escandalizar as pessoas, né? Principalmente os mais fracos, aqueles que por qualquer erro nosso pode ser escandalizado, pode se sair do caminho de Deus por imaturidade. Nós precisamos sempre nos policiar sobre o que estamos fazendo, o que estamos falando, as nossas atitudes, para termos um bom testemunho. Afinal, somos embaixadores do reino, né? Pode um embaixador aí de qualquer país aqui no Brasil falar bobagens contra o que o chefe de estado dele quer, né? Não pode. Ele tem que estar alinhado, o discurso do embaixador tem que estar alinhado com o discurso do seu presidente, do seu primeiro-ministro, do seu rei. Ele não pode sair por aí falando abobrinha. Assim somos nós como embaixadores do reino. Vamos evitar de fazer coisas que são contra o que o nosso rei, o nosso amo, o nosso Senhor quer que a gente fale, né? Que está aqui, ó, no nosso manual. Aí no 16 ele diz para usarmos o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia! O escudo protege, né? Contra lança, contra tiros, contra tantas coisas. O escudo sempre é o que protegia o guerreiro, né? O soldado. Isso antigamente, porque hoje, né? Essas coisas todas modernas aí, tá tudo muito diferente, mas todo mundo sabe qual é a função de um escudo, né? E aqui o apóstolo Paulo fala, sabe o que é o teu escudo? Aquilo que protege você é a fé no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Colocar Jesus à frente, colocar a palavra de Deus à frente de tudo, declarar a palavra, sabe? Pega a palavra, meu amado, e declara.
vai falando, vai orando, vai profetizando, vai decretando o que está escrito aqui, porque afinal essa é a verdade, não é assim que é? Então, declara a palavra de Deus. Você está diante de uma notícia ruim, né? Não tão boa, você está diante de alguma coisa que te entristeceu, alguma coisa que possam falar, que possa tentar te ofender, ou sabe, seja lá o que for, você tem o poder de repreender em nome de Jesus. Quando alguém te falar algo que não é vida, que não é graça, que não é favor do Senhor, que não é palavra de Deus, está repreendido em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que se ofendem. Você pode até verbalizar baixinho, pensar, né? Você pode pensar, às vezes você não pode falar isso ali. Enfim, tem situações e situações, mas pelo menos na sua mente você repreende, tá repreendido em nome de Jesus toda palavra contrária, toda palavra de morte, toda palavra de enfermidade, toda palavra que não vem do Senhor. Tá repreendido todo medo na minha vida, tá repreendido em nome do Senhor. É assim que nós devemos agir, é assim, esse é o escudo da fé. Crer no Senhor, crer no seu poder, no que Ele pode fazer na sua vida, a despeito de qualquer palavra, a despeito de qualquer má notícia, a despeito do que for que vierem falar para você, do problema que te aparecer. Tenha o escudo da fé empenhado, em nome de Jesus. E assim você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, porque afinal, queridos, é isso que ele faz o tempo todo. Ele envia setas, né, para nós. Como nós vamos ver quando falar aqui do capacete da salvação. E a única forma que nós temos, né, de rebater, de nos proteger, é com a palavra de Deus, aleluia. Então tenhamos fé no Senhor, o Deus que tudo pode, porque para Deus nada é impossível. Para o Senhor nada é impossível, aleluia. E depois usem o capacete da salvação, aleluia. Uma mente blindada, uma mente guardada, uma mente que quando vem uma seta com maus pensamentos, com medos, tentando te amedrontar, tentando te destruir, tentando te levar às tentações, tentando fazer você pecar, seja lá o que for, o capacete da salvação, a mente blindada, pensando só no que é do alto, vai impedir a gente de pecar, de cair, de desanimar, de achar que tá tudo perdido mesmo, de achar que chegou a hora. Em nome de Jesus. Meu amado, nós como cristãos não devemos, nos encher do lixo desse mundo. Ao contrário, a nossa mente tem que estar programada com o que a palavra de Deus diz. A gente tem que estar em linha com a palavra de Deus, não com as bobagens do mundo. É muito fácil a gente cair nos ardis, nas coisas sutis. A gente passa uma vida inteira assistindo a televisão, a mesma emissora de televisão, ou não só uma, mas várias, as mesmas histórias, as séries, as novelas e não sei o que, e sutilmente toda aquela sujeira vai sendo mostrada para nós de forma assim bem tranquila, bem de boa, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Quando a gente vê, a gente tá pensando igual, a gente tá achando que isso e aquilo é normal, que imoralidade é normal, que adultério é normal, que bebedice e glutonaria é normal, que fornicação é normal. É assim que acontece, mas como cristãos, como que a gente usa os capacetes da salvação? Lá em Colossenses 3:2, o apóstolo Paulo já nos mostra: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nós devemos pensar, queridos, com a nossa mente lá no alto, nas coisas de Deus, na forma que Deus quer que a gente pense, na forma que Deus quer que a gente haja, pensando nas coisas do alto, não nessas bobagens passageiras aqui,
né? Eu sei, a gente vive aqui, a gente precisa de tudo que está aqui, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de um teto, a gente precisa de trabalho, a gente precisa dessas coisas, mas elas são terrenas, passageiras, elas devem ser usadas por nós e não nós sermos usados por elas. As coisas estão aqui para nos servir, não nós servirmos a ela, né? Então, a nossa mente deve ser reprogramada. Reprogramada, é isso mesmo. Pense como se fosse um programa de computador. A nossa mente deve ser reprogramada. Ela foi programada a vida inteira para o lixo do mundo, pelo lixo do mundo. Agora nós devemos reprogramar a nossa mente pela palavra de Deus. Como vai dizer lá em Romanos 12:2, vamos ler? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Transforme-se pela renovação da nossa mente. Renovar a mente, não deixar aquele lixo ficar lá, criando mais lixo, mais sujeira, criando lodo, criando bicho. Não, renovar, manda embora, limpeza, varredura, sangria, solta, solta, solta e enche de novo com a verdade da palavra de Deus. Vamos comer a palavra de Deus, vamos amar a palavra de Deus, vamos memorizar, vamos estudar, vamos ler e reler e meditar e decorar e pedir ao Senhor, Senhor, eu quero amar a tua lei, eu quero amar a tua lei. E isso vai reprogramando a nossa mente. A gente começa a pensar nas coisas do alto, a gente começa a pensar de acordo com o que o Senhor quer que nós pensemos, da forma que Ele quer que nós pensemos. Não é verdade? Isso então é o bendito do capacete da salvação. E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá vendo? É ela, queridos, que nos faz, que não só nos protege, mas também ataca. É com ela que nós revidamos, que nós atacamos, que nós vamos para frente, que nós reagimos. É com a palavra de Deus. Vem algo contra você, com a sua mente em reprogramação, em renovação constante na palavra de Deus, com a couraça da justiça, com o cinto da verdade, com os pés no evangelho, você vai buscar na palavra qual deve ser a sua reação, como você deve se portar. A palavra de Deus, né, que é uma espada afiada de 2 gumes, que está apta para dividir a alma do espírito, discernir intenções dos corações. Só a palavra de Deus, só o Senhor e a sua palavra. E nós, como cristãos, como servos de Deus, como filhos de Deus, devemos manejar muito bem. É o que nós estamos falando aqui ao longo de todo esse vídeo, né? E aí lá em 2 Timóteo 2,15, nós vemos o apóstolo Paulo falando isso para Timóteo. Vamos ver? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Aleluia! Maneja corretamente a palavra da verdade, como se fosse mesmo uma ferramenta, uma espada, algo que você sabe muito bem, que você está muito bem treinado para manejar, para agir e reagir. A palavra do Senhor. Ela deve estar na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração, sabe? Em todo tempo, em todo tempo. E aí no final ele fala que nós devemos estar sempre em oração no Espírito. Ainda que a gente não possa, né, com os nossos afazeres, estar o tempo todo em oração, que pelo menos na nossa mente, no nosso coração, no balbuciar, possamos sempre que for possível estar em espírito, em oração. E aí ele pede para que se ore por ele. É interessante isso, como um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que sabia exatamente quem ele era, qual era o seu chamado, que não tinha medo, que ia para cima mesmo, sabendo que ia ser preso e tudo mais, perseguido. E mesmo assim ele pede para que as pessoas orem por ele.
Ele sabia exatamente o poder da oração, o poder que tem nós orarmos uns pelos outros. Por quê? Porque isso é a comunhão, né? Mostra que estamos em comunhão, preocupados uns com os outros, sentindo as dores uns dos outros, né? Sentindo as alegrias também uns dos outros, e também porque é uma forma que Deus nos sustenta, né? Muitas pessoas são sustentadas, né? Às vezes pessoas que estão longe do Senhor, que ainda não conhecem o Senhor, eles são sustentadas pelas orações de servos de Deus, né? Porque Deus está demonstrando a fidelidade dele com um servo, uma serva que tem orado, intercedido por alguém que ainda está com o coração endurecido, mas é sustentado pelas orações, porque isso mostra a fidelidade do Senhor. Então, a oração é de extrema importância. A oração é uma declaração de amor, né? Oração, apesar das pessoas não verem, né? Às vezes as pessoas dizem assim: eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um dinheiro, eu preciso de uma ajuda concreta ali na hora, e às vezes a gente não pode, muitas vezes a gente não pode ajudar com o que a pessoa precisa, a gente não tem, enfim, e a falar, né, eu vou orar por você, muitas vezes pode ser banalizado, mas na realidade é a coisa mais importante, é a prova de amor maior que a gente pode ter por alguém. Falar: meu amado, eu vou orar por você, e orar e interceder, né, pela pessoa, e Deus age, Deus faz grandes coisas, Deus faz maravilhas pela misericórdia dele por aquela pessoa e por nós que estamos intercedendo. Afinal, essa é a nossa função, né, de intercessores, né, de trazer, de verbalizar aquilo que já está acontecendo no céu, né? Porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo são nossos intercessores, né? E em linha com a palavra de Deus, quando nós intercedemos a Deus, nós estamos simplesmente reverberando aquilo que eles já estão intercedendo, né? Somos mais um aí na composição do mistério da oração e da perseverança, e são levadas de volta para o Senhor essas orações, né? E diz lá que estão as nossas orações em taças como incenso diante do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu espero, meu amado, que esta palavra abençoe o seu dia, que inspire você a buscar mesmo, a ter uma vida cada dia mais de devoção ao Senhor, de obediência, de temor, nos vestirmos da armadura todos os dias, nos lembrarmos, né? Senhor, eu visto a armadura para sair agora, ou para fazer as minhas tarefas em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde for. Estou aqui vestindo a minha armadura, Senhor, me cobre com teu sangue e eu vou na força do teu poder. Aleluia! E assim que nós possamos vencer dia a dia, termos testemunhos, sabe? Do poder de Deus, da graça de Deus, das coisas maravilhosas que Deus vai fazer nas nossas vidas. Que tenhamos grandes testemunhos. E se você quiser contar o seu, fique à vontade. E a gente divulga aqui para a glória do Senhor. Amém? Por hoje é só. Espero que você tenha um dia muito abençoado. E amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.